Olá, irmãos, graça e paz. Vamos dar sequência ao estudo de escatologia, né? Hoje nós vamos estar falando sobre a apostasia como sinal. Dentre os sinais que nós vemos relacionado a Mateus 24, nós temos também a questão da apostasia, né? E com relação à apostasia, nós vamos dar início falando um pouco sobre o que é apostasia. De acordo com os significados.com, nós temos a definição de apostasia da seguinte maneira, abre aspas, apostasia significa a ação de renegar algo, normalmente relacionado com a renúncia de uma religião ou da fé religiosa. Consiste na condição de afastamento total e definitivo de alguma coisa, como uma doutrina, ideologia e etc., sem a permissão ou autorização de terceiros. Nesse sentido, pode ser aplicado o termo a um adepto de qualquer religião que antes professava. Fecha aspas. Então, essa é a definição que nós encontramos em significados.com relacionado à apostasia. Mas o que vem ser a apostasia no sentido bíblico? No sentido bíblico, a verdadeira apostasia somente pode acontecer com o abandono da fé em Cristo Jesus, ou das doutrinas fundamentais da fé cristã. É assim que se define biblicamente a apostasia. É assim que nós encontramos a advertência bíblica com relação à apostasia, o desvio das doutrinas cristãs fundamentais ensinada pelos apóstolos do tempo bíblico, não dos líderes de hoje. Por que eu faço questão de enfatizar? Porque hoje nós temos apóstolos, ou não somente apóstolos, nós temos líderes que definem muitas das vezes doutrinas para a sua igreja e que destoa daquilo que é a verdadeira doutrina ensinada pelos apóstolos. E muitas das vezes, quando alguém abandona tais segmentos por descobrir possíveis enganos ou por optar em seguir e servir a Cristo em outros locais, eles são logo taxados muitas das vezes como apóstata. E podemos aqui dizer que eles podem até, do ponto de vista da apostasia definida como anteriormente aqui já dito, eles poderiam até dizer, mas não do ponto de vista da apostasia bíblica, porque é assim que eles querem colocar aqueles que abandonam muitas das vezes ou que deixam tais instituições, inserir no contexto de apostasia relacionada biblicamente. Então, o que nós temos na Bíblia como a advertência com relação ao perigo da apostasia, 1 Timóteo, Paulo vai escrever a sua carta a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 ao 2, aqui usando a versão Almeida Corrigida Fiel, nós temos assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. A observação que nós temos que fazer aqui é que essa verdadeira apostasia, ela acontece e só pode acontecer com cristãos. Por que ela só pode acontecer com cristãos? Porque só pode abandonar a fé quem um dia possuiu fé. Ou seja, aqueles que nunca tiveram fé e que nunca foram cristãos de verdade, como que eles podem apostatar daquilo que eles nunca tiveram? Ou daquilo que eles nunca foram? Estão entendendo? Então, a carta aos Hebreus é uma advertência séria com relação ao perigo da apostasia. E esse perigo da apostasia que pode afetar a uma igreja, a uma denominação, né, uma igreja local. Esse é um perigo e que está claramente relacionado com a advertência ali da carta aos Hebreus. O que nós encontramos, diz assim, irmãos, Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 4. Portanto, convém-nos
atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então, o que nós temos aqui, já na introdução da carta aos Hebreus, é o propósito dessa carta, que é advertir quanto ao perigo da apostasia. Como escaparemos nós se nós não atentarmos para essa tão grande salvação? Ao contrário do que alguns defendem, que a apostasia que se encontra em Hebreus é uma apostasia hipotética, na verdade, aqueles que assim muitas das vezes definem essa teologia faz para justificar a sua teologia de salvo uma vez, salvo para sempre. Então, para justificar a teologia de salvo uma vez, salvo para sempre, olhando para o texto de Hebreus, a única maneira é colocar essa advertência de uma apostasia, colocando essa apostasia como uma apostasia hipotética, não como uma apostasia real, não como um perigo real. O que, a meu ver, não faz sentido algum. Por que advertir ao crente verdadeiro de uma apostasia que ele jamais poderia, né, incorrer nela? Então, dando seguimento, na verdade, a negligência, muitas das vezes essa apostasia, ela é negligenciada por cristãos que levam uma vida relaxada, confiante de que uma vez que eles levantaram as mãos, aceitando ao Senhor Jesus, jamais perderão a salvação. E muitas das vezes eles levam uma vida cristã relaxada com essa confiança, incorrendo nesse sério risco de cair numa apostasia. 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo de número 2, o apóstolo Pedro diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Esse é o texto que, a meu ver, é um problema para aqueles que defendem a teologia de salvo uma vez, salvo para sempre. Porque o que o apóstolo Pedro está afirmando é que, embora esses mestres se tornarão falsos mestres, eles foram resgatados, ou seja, eles foram salvos, eles foram comprados pelo sangue de Cristo. Ainda assim, eles caíram em uma apostasia e arrastaram a muitos. Todavia, a punição desses chegaria sobre eles, assim como chegou sobre os anjos que pecaram. Ou seja, esses apóstatas não escaparão da punição e da condenação. Alguns falsos mestres aproveitam os textos de advertência relacionada com a apostasia que se encontra nos textos bíblicos para escravizarem os seus adeptos, utilizando a teologia do medo, colocando um rótulo de apóstata em todos aqueles que saem e utilizam desses versículos de advertência encontrados na Bíblia, para dizer que essas pessoas estão incluídas nessa condição,
portanto, assim escravizando a mente daqueles que ainda permanecem, criando uma teologia do medo para que elas não possam abandonar tal sistema ou tal comunidade. É comum seitas taxarem de apóstatas